A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita e hoje é a nossa segunda aula a respeito da doutrina do homem, parte 1. Nós estaremos tratando sobre a criação do ser humano, o seu objetivo e o seu destino eterno. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós estaremos comentando alguma coisa sobre esse tema. E é muito importante que viemos a conhecer as nossas origens e que viemos a saber que não viemos de um primata ou de uma explosão ou de uma ameba, como sabemos aí em algumas teses, algumas lendas que muitos acreditam que já estudaram. E eu acredito que no término desse estudo da doutrina do homem, você irá realmente saber da onde foi a sua origem, e eu creio que você irá glorificar o nome do Senhor, dizendo: eu vim do Senhor. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à sua imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, nós vamos tratar de antropologia bíblica, sem aquela preocupação de focarmos qualquer questão, por exemplo, de antropologia científica. A antropologia científica é um assunto que disputa, de certa forma, com a teologia, mas não se tem uma fundamentação clara para convencer a pessoa acerca de sua origem. Da maneira que falar sobre antropologia bíblica é tratar, é abordar ou observar conteúdo escriturístico, partindo de uma primícia clara e simples, de que nós acreditamos em Deus, acreditamos naquilo que Ele diz. Dessa forma, a doutrina do homem, que pertence à teologia sistemática, ela vai tratar de 3 coisas simples, mas objetivas. Nós vamos ver a nossa origem, o nosso autor da nossa existência, e como também vai tratar das questões relativas ao objetivo da nossa existência. Ao fato de que estarmos aqui também vai vincular questões relativas ao nosso destino eterno, questões relacionadas também à eternidade. Quando se trata de antropologia científica, ela muda o foco e muda o objetivo, e as suas intenções são humanistas e materialistas. Em primeiro lugar, eles começam tratando de apresentar alguns argumentos que neguem qualquer tipo de esforço possível de que o homem tenha uma origem em Deus. Na realidade, o objetivo em si não é negar 100% a existência do homem, mas é negar a existência de Deus. Nesse empenho, então, eles apresentam argumentos que não suportam o critério, nem sequer da lógica. Então, todos os indivíduos vinculados ao evolucionismo, ao materialismo, ao humanismo, ao filosofismo, eles não têm sentido. Eles acabam apresentando argumentos
e dizendo que o surgimento das coisas acontece por uma explosão. E teve até cientistas que chegou até dizer que o surgimento de toda a Terra apareceu em decorrência a uma grande tartaruga, uma tartaruga gigante. Então você imagine uma tese dizendo que nós viemos da tartaruga, ou a Terra partiu de uma tartaruga. É muito estranho. É muito esquisito, são coisas assim sem fundamento, sem importância. E por outro lado, os defensores das teses que são apresentadas por Charles Darwin, eles buscam uma conexão para a evolução da vida, principalmente no aspecto biológico. Eles não conseguem apresentar nada que tenha conotação nas questões tanto espiritual como emocional. E é por isso que eles são humanistas e materialistas, porque todo o foco da sua teoria eles resumem nesse tempo que chama o tempo existencial. Não existe um espaço na eternidade para esse tipo de crença. É totalmente fora do contexto. Mas a gente, com simplicidade, podemos descartar qualquer argumento dessa natureza. E tem alguns deles ainda que eles chamam de teoria científica e outros até de lendas. E aí essas teorias e essas lendas deixam o assunto totalmente divagado, sem sentido, sem foco, que não se estabelece nenhum ponto de crédito. Não tem como acreditar em certas coisas que eles falam. Por exemplo, eles dizem que o primeiro ser humano que existiu na Terra, chamado hominídeos, esse hominídeo ele existiu há 450 milhões de anos atrás. Esse hominídeo eles falam que parece um macaquinho sagui, porém sem pelo. Então você imagine só, um macaquinho sagui já é horrível, imagine ele sem pelo. É totalmente estranho. Eles apresentam uma tese que os seres humanos inteligentes, capazes, com essa formatação que deriva de um elemento dessa natureza, ou mesmo das teorias de Charles Darwin, que fala dos primatas. E quando ele fala dos primatas, ele combina, na verdade, uma teoria científica com argumentos lendários. Então, a ciência com lenda vira uma bagunça só. E dentro desses argumentos lendários, por exemplo, os babilônios, eles diziam o seguinte, de que o deus deles, chamado Marduk, foi o criador de todas as coisas. E Marduk era um ser que andou solitário muitos anos. E ele resolveu criar então um ser para andar com ele, para ele não se sentir mais solitário. Aí a lenda diz que ele andando, ele contraiu o abdômen e cuspiu, escarrou. Aí o homem nasceu desse cuspe. Então não dá para acreditar num negócio tão estranho desse. E aí esse homem que andou durante um tempo, ele se sentiu muito só. E aí ele contraiu novamente o abdômen e cuspiu e escarrou. E desse cuspe, dos pulmões desse deus babilônico que formou esse outro homem, veio a mulher. E após vários anos também essa mulher se sentiu muito só, achava a terra vazia. E ela também, contraindo o seu abdômen, cuspiu para tudo que era lado. Aí foram nascendo as árvores, foram nascendo as flores e daí para frente. São umas coisas assim, umas lendas absurdas, mas enfim, tem gente que acredita nisso. E os egípcios, eles dizem que o homem surgiu de uma grande enchente que deu no Egito.
e que as águas do Egito se estenderam em uma terra pantanosa, esbranquiçada, onde tinha umas minhocas grandes molengas. E aí então essas águas do rio Nilo, que dizem que são águas divinas, bateram nessas grandes minhocas e daí surgiram os homens. E é nisso que eles acreditam. É esse tipo de coisa que eles defendem, essas teses. Esses tipos de conceituação que, na verdade, não servem para outra coisa a não ser confundir a mente das pessoas. Deus foi quem disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que o pecado tenha cometido muitos estragos nessa imagem divina do homem, eu acredito que a regeneração em Cristo e a ação do Espírito Santo está recuperando isso a cada dia. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor por isso. Dessa forma, esse doutrinamento, essas concepções teóricas, lendárias, científicas, elas não são capazes de suportar a veracidade daquilo que está escrito no texto bíblico, da palavra de Deus. Assim sendo, então, nós temos a capacidade de responder coisas simples como: eu sei de onde eu vim, estou aqui e sei para onde eu vou. Em Salmos 8, versículo 4, tem uma pergunta que a humanidade se faz. Eu acredito que você também já deve ter feito. O que é o homem? Davi, ele fez essa pergunta. E ele diz que não fez a pergunta não sabendo o que é o homem. Ele fez a pergunta exaltando a misericórdia de Deus pela atenção divina que tinha para si. E ele disse: que é o homem para que te lembres dele, ou filho do homem para que o visites. Menor do que os anjos fizestes, mas de honra e de glória o coroastes. E é exatamente isso que Deus fez conosco. Os homens fazem essas perguntas, os cientistas também têm feito essas perguntas. O que é o homem? Eles procuram estudar a vida na combinação dos elementos, a combinação química do corpo do ser humano, mas eu acredito que o ser humano não é apenas uma combinação química de elementos. Ele é muito mais do que isso. O ser humano, ele tem um sopro dentro dele, e esse sopro saiu dos pulmões do Todo-Poderoso, de Deus. E não saiu só uma vez. Em Isaías 42, versículo 5, está escrito assim: que ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Ele dá respiração aos que andam nela e dá espírito aos que nela caminham. Deus continua sendo o mentor da vida, o autor, o criador, o doador, o sustentador da vida. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Ele continua sendo, e não tenho dúvidas quanto a isso. Mesmo que ainda os homens neguem, mesmo que ainda descartem, ainda que eles não acreditem, de uma coisa você esteja certo: chegará um dia que terão que todos estar diante de Deus, com exclusividade, para acertar as contas com Ele, e não terá mais o que fazer, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor. No primeiro tópico do nosso estudo, Deus é o autor da existência humana. Deus é a causalidade de tudo. Deus, ele não é só a causa da nossa existência. Deus é a causa de tudo, e sem Ele, nada do que se foi feito se faria. Na primeira epístola de João, ele fala que Ele é a causa de todas as coisas. Mesmo que a ciência discuta com a teologia, mesmo que existem embates a ciência com a teologia, pelo fato das eras geológicas comprovadas cientificamente,
É comprovado, sim, que a Terra tem milhões de anos. E o choque se estabelece no fato em que a somatória cronológica da Bíblia dá ao homem 6.000 anos de tempo. E aí se estabelece fatores de choque. Mas a Bíblia não nega a existência dessas eras geológicas. Mas o que acontece? É que a Bíblia também ela não é um diário de Deus e também não é um diário do homem. A Bíblia não tem essa intenção. E por outro lado, a revelação que nós temos na palavra de Deus em Gênesis 1 e 2 é muito claro que Adão foi o primeiro homem e não existiu homens antes de Adão. Ele foi o primeiro homem feito por Deus e foi feito por uma forma totalmente diferenciada. Essa discrepância entre a ciência e a teologia, na realidade, conforme tem um cientista cristão, Haroldo Hills, ele escreveu um livro, eu até recomendo, é um livro pequeno, ele é simples, ele é bem facinho de entender e bem objetivo. E o título desse livro é As Macacadas de Darwin. E ele diz que a ciência e a teologia, elas são irmãs de verdade. O grande problema é que os cientistas céticos e os teólogos radicais, eles fazem essas duas irmãs brigarem, porque a ciência, ela busca, na verdade, saber sobre a criação, e a religião, ela busca, na verdade, saber sobre o Criador. Mas eu acredito que se houvesse uma conciliação entre essas duas irmãs, como ele fala, entre a ciência e a religião, seriam descobertas assim muitas coisas acerca da criação e do Criador. Nós teríamos uma revelação assim extraordinária, mas o que acontece? Os homens céticos e os teólogos liberais radicais, eles preferem estabelecer pontos contraditórios e não conciliatórios. E é por essa maneira que fica essa disputa tremenda e, infelizmente, quem vai perder são aqueles que tentam negar Deus e tentam negar as obras de Deus. Eu acredito que, ainda que você e eu, nós não saibamos explicar muito essas coisas, ainda que eles falem de elo perdido, do elo tão perdido que eles não sabem nem se existiu, não existe uma comprovação sequer se existiu esse tal elo que tanto eles falam. Essa distância que existe, ela se resume numa coisa. E é por isso que ser cristão, assim, a vida cristã, ela é simples. É uma bênção. Que em Hebreus, capítulo 11, 3, está escrito que é pela fé que entendemos que os mundos foram criados. É simplesmente pela fé que entendemos que os mundos, aqui está falando que os mundos no plural foram criados. Então esses mundos quais que são? O mundo espiritual, o mundo material, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral. Então, tá claro, tá simples que todos esses mundos foram criados por Deus. Foi Ele quem fez. E não há o que discutir. Não tem ninguém, não existe outra pessoa que possa se apresentar e requerer a autoria dessas coisas. Teve um escritor oriental que eu gosto muito dele, é o Atman Lee, e ele disse o seguinte em um dos livros dele. Ele fala que Deus entrou no seu escritório, claro que é um sentido figurado, né, que ele fala, acendeu a luz e começou a fazer suas obras magníficas. E na verdade o que ele fala aqui é revelado na Bíblia. Ele acendeu a luz e começou a mostrar a grandeza de suas obras. Davi disse que as tuas obras são incontáveis, o Senhor. Elas são maiores do que Ele as possa contar. Essas são as obras de Deus. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor.
Ele é a causa de tudo. Nenhuma coisa existe sem Deus. Claro que já devem ter te perguntado, ou você mesmo deve ter se perguntado, da onde veio Deus. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com um texto em Abacuque 1, versículo 3 e 4. E lá está escrito que Deus veio de Temã. Aí eu até achei engraçado, eu falei assim, bom, quando me perguntarem de onde veio Deus, pelo menos eu vou ter um ponto de partida, de referência, que Deus veio de Temã. Claro que essa é uma figura de linguagem aqui, né, que está sendo usada. Mas a gente não tem como falar ou explicar a origem de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus e o homem precisam ser entendidos. Porque todas as religiões giram em torno do homem e de Deus. Esses dois polos. Então, se quem quer que seja que queira estudar sobre a Bíblia, você tem que ter uma consciência, uma ciência em torno de Deus, porque senão não tem como estudar, se não tiver uma concepção sobre Deus e seus atos, as suas obras. E se faz necessário você saber, mas nunca pense que você poderá explicar Deus, porque nem o próprio homem, que é criatura de Deus, já é tão difícil de explicar. Você imagina explicar o próprio Deus. É uma coisa assim que não tem como. Até teve um projeto Genoma que eles demoraram décadas para ser concluído. Imagine você, como que vai estudar todo esse mecanismo que é o nosso corpo, que é o corpo humano? Eu fiz um estudo breve, mais aprofundado, do corpo humano, de algumas coisas assim interessantes que eu achei, para você ter uma ideia assim mais profunda de como é formado, como é perfeito. Então fala assim que o corpo humano, nós somos formados por elementos, e são 13 elementos, sendo 8 líquidos e 5 sólidos. Dentro do nosso ouvido tem o tímpano, e ele é montado por pelos, assim, micropelos. E no livro que eu pesquisei estava escrito que tem 20 milhões de pelos dentro do ouvido. E esses pelos são capazes de captar impressões sonoras de variados tipos. Imagine só isso. A nossa pele, a cada 2,5 milímetros, se tem 20 milhões de poros, a cada 2,5 milímetros de pele. É assim uma coisa assim muito, muito minuciosa. No nosso intestino, nós temos 300 milhões de poros para absorver a vitamina dos alimentos. É uma coisa fantástica. E na Bíblia também fala, o próprio Deus fala, que até o cabelo da nossa cabeça estão todos contados. É uma coisa magnífica, extraordinária. O nosso coração é capaz de impulsionar 10 toneladas de sangue por dia para as nossas veias. Você imagine a grandeza disso, né? E na verdade, quem que fez tudo isso? Na Bíblia está escrito. E Davi fala que de maneira maravilhosíssima me formastes no ventre da minha mãe. Ele chegou até a usar uma outra palavra que fala me entretecestes. Eu achei interessante essa palavra e eu fui pesquisar ela mais a fundo. Essa palavra entretecer é trançar o tecido do corpo. Então, o nosso corpo, ele é trançado em fios. Você imagina a minuciosidade que não é o corpo humano. Então, não tem como negar que você não é obra de Deus.
é uma coisa assim magnífica. E eu acredito que só essa análise do corpo que nós fizemos agora, só esses tópicos que eu citei, já coloca qualquer ciência em dúvida, porque é uma coisa assim muito maravilhosa, muito gloriosa. E ainda tem gente que vem dizer que a gente veio de primatas, ou veio de explosão, ou veio de ameba. Isso daí é uma coisa assim, sem discussão, é uma lenda, é uma história assim que se de repente você contar para uma criança, até a criança vai dar risada. E a própria palavra, a própria leitura de Gênesis 1 e 2 te dá uma visão espetacular da nossa realidade, da nossa existência. Ali você vai ver claramente que nós não viemos de um acidente da genética, que nós não somos uma obra do acaso, que nós não viemos de uma explosão, que sim, nós existimos de um planejamento e de um propósito, resultado da sabedoria do Todo-Poderoso. E é daí que nós viemos. Leia assim procure assim estudar Gênesis 1 e 2, que você ali vai encontrar os textos de criação e vai ver Deus dizendo: haja e houve, apareça e apareceu, cresça e cresceu. Então, todos os termos de evolução, de estrutura necessária, de processo de ordem, Deus disse. Deus ali está falando claramente. Mas eu acredito que quando Deus foi planejar nós, Ele fez assim algo assim, algo assim único, porque fazer alguém, como ele fala, parecido comigo, que tenha uma expressão, que tenha uma alma, que tenha um espírito, que saiba ser alguém que mora na terra, mas que tem lugar no céu, é diferente, é muito diferente, é magnífico de pensar essa criação de Deus. E em Efésios 2, versículo 10, Paulo disse que nós somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra feitura no grego, ela é lida como poema, que aí deriva do termo português poema, que na tradução da teologia significa composição. Então, você é uma composição divina. É uma composição assim que eu acredito que Deus olha e diz: você é minha, você é meu. É uma canção. É a mesma coisa que dizer: você alegra os meus olhos, você alegra os meus ouvidos. Eu me alegro em olhar para você. Por que eu estou falando isso? Porque para Deus, Ele não vê a beleza no biotipo da pessoa. Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus olha o interior e vê assim de uma forma diferenciada. Deus olha com carinho, com prazer. Então é totalmente diferenciado. Em Gênesis 2 e 7, ele usou um termo que significa fazer com as próprias mãos, que é o termo Yasser. Então, Deus é criador do homem, no sentido de ser o mentor, de produzir o que não existia, de fazer um ser que ainda não havia. E é nesse sentido que ele é o criador, de todo o sentido operacional. Deus é o formador, Ele formatou, Ele fez você, Ele trabalhou com as mãos. Deus, numa linguagem materializada e humanizada,
que nós podemos utilizar, ele trabalhou com as próprias mãos, ele produziu, ele fez você, ele olhou para você, ele se alegrou em você, ele soprou em você e ele disse: levanta. E esse sopro fez você levantar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então você é uma obra-prima. Você é uma composição do Altíssimo. Você é alguém que vale tanto a pena que Deus deu o seu Filho para morrer por você. Nós não podemos, assim, menosprezar. Nós temos que nos valorizar, porque, como vimos assim nos estudos, Deus fez tão maravilhoso, então nós temos sim que nos valorizar e cuidar do nosso templo, o templo do Espírito Santo. Não podemos deixar o inimigo nos apontar na nossa mente e dizer assim que não valemos nada, não conseguimos nada. Isso cai por terra em nossas vidas, porque Deus fez tudo perfeitamente. Então, o que acontece hoje em dia? Muitas pessoas cometem um suicídio. Por que elas chegam a esse ponto? Porque elas perdem a razão da vida, perdem o sentido da vida, elas se acham inúteis e acham que a única maneira é morrer, que não tem mais assim outro sentido. Então, mas o porquê que acontece isso? É porque muitas pessoas, elas não sabem o que Deus quer de cada um de nós. Elas não sabem o quanto é simples o que Deus quer da gente. Deus, ele não quer que você seja uma pessoa espetacular, que você seja o melhor. Ele quer que você seja alguém que levante a mão para Ele e diga: eu creio em Ti, Jesus. Eu espero em Ti, Jesus. Por exemplo, eu não tenho que ser uma grande pregadora. O que eu tenho que ser? Eu tenho que falar de Jesus. Eu acredito que eu nasci para falar de Jesus. Eu tenho que permitir somente o que Deus quer que eu seja. Eu tenho que abrir o meu coração e deixar Deus trabalhar, deixar o Espírito Santo governar na minha vida. Então, nós não podemos deixar ser influenciada pela mídia ou pelo esse mundo aí fora, porque esse mundo, ele degrada muito os conceitos, degrada o ser humano. Então, nós temos que, sim, colocar Deus no nosso coração e deixar Ele agir em nossas vidas. E eu quero fechar esse estudo dizendo algo da parte de Deus, dizendo que você é obra de Deus, sim. Você foi criado por Ele. Ele te fez com as próprias mãos, Ele te projetou, Ele pensou, Ele elaborou tudo perfeitamente, como vimos agora nesse estudo, que foi tudo assim minuciosamente em relação ao estudo do corpo humano. Então, assim, não existe assim lendas nem teses que comprovam essa perfeição divina. E não adianta, não dê ouvidos ao que o inimigo assim, tente fazer na sua vida, ou tente roubar isso que Deus fez. Porque você é dele e é para Ele. E você vai sim morar com Ele para sempre. E eu profetizo isso em nome de Jesus, que você irá morar no céu com Jesus. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a sua existência, sobre
sim, alguns pontos assim um pouco mais profundos. E isso tem ajudado você a reconhecer realmente que não veio de um primata, que não veio de uma ameba ou de uma tartaruga gigante, e sim que você foi uma criação divina muito bem elaborada e formada. Esse estudo é só a parte 1. Nós temos ainda a parte 2 e eu vou estar falando um pouco mais sobre a doutrina do homem, a criação, a sua existência. Eu espero que todos tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado do estudo. E eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.